A paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse terceiro trimestre, nós estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise. A lição de número 5, no dia 2 de agosto de 2020, que tem por tema Zorobabel recomeça a construção do templo. Nosso texto áureo: ao 24º dia do mês, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ageu capítulo 2, versículo 10 e 18. Verdade prática. Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Nossa leitura em classe está em Esdras capítulo 5, 1 e 2, Ageu capítulo 1 e versículo 1 e 12, e Zacarias capítulo 4, versículo 6 e o 10. O objetivo específico da lição é mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo para a construção do templo, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus, explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Nossa introdução. Nesta lição estudaremos como Deus, depois da construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Sabemos que o povo parou a construção e cada um foi edificar a sua casa, e nisso a construção ficou parada. Então, quando a construção ficou parada, o Senhor levantou Ageu e Zacarias para despertar novamente o desejo desse povo de voltar à reconstrução do templo. Esses profetas, que o Senhor levantou, foi para incentivar, dar coragem ao povo, pois o povo estava desanimado, o povo ficou intimidado com o que os samaritanos fizeram, e cada um foi para a sua casa. E Deus usou o profeta Ageu e Zacarias. O Senhor, ele levanta os seus profetas para incentivar o povo. O ministério profético de Ageu e Zacarias, o Senhor dá a palavra para eles, para ele dar para esses príncipes, para Zorobabel, para os príncipes que estão ali em Jerusalém, para o povo e para o sacerdote, como um incentivo e uma força de coragem para que o povo voltasse à construção do templo. O material já estava lá, tudo já estava organizado, mas o povo se intimidou e foram para a sua casa. Cada um foi construir sua casa, cada um ficou confortável na sua casa, e Deus usa esses profetas para divertir o povo, porque o templo teria que ser construído, porque o templo é o lugar de adoração a Deus, e foi o propósito de Deus trazer o povo de Jerusalém para construir o templo, reedificar a cidade, restaurar o culto espiritual, restaurar a vida espiritual deste povo. Mas o povo, ele ficou em casa. Aí veio a seca, veio a esterilidade, e o povo ficou agora se questionando. O povo não produzia mais, não tinha mais nada. Por quê? Porque o povo esqueceu a obra do Senhor e foram cada um para a sua casa. Cada um foi edificar a sua casa, cada um foi mobiliar a sua casa, cada um foi fazer da sua casa as melhores ali em Jerusalém. Mas esse não era o propósito de Deus. E Deus levanta Ageu e Zacarias para incentivar esse povo. Vocês têm que voltar à construção. E o Senhor, através do ministério desses profetas, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levanta 2 profetas. Primeiro veio Ageu 1 e 1, e depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém, e ali entraram em contato com os 2 líderes, e também com o povo judeu. Zorobabel, ele entrou em contato com Zorobabel e com o povo ali em Jerusalém. O Senhor sempre levantou, na trajetória de Israel, sempre levantou os seus profetas para advertir, para incentivar o povo e também para corrigir o povo.
nos tempos dos reinos norte e os reinos sul, o Senhor, ele levantou Miqueias, ele levantou Amós, ele levantou Oséias, ele levantou Isaías como profeta, e ele levantou Jeremias para incentivar o povo, para corrigir o povo. Aí você pode perguntar quando que Deus usa, quando Deus levanta um profeta. Quando que Deus levanta um profeta, né? Quando há sossego da parte do povo, quando há sossego da parte do rei, da parte do sacerdote, em fazer a vontade de Deus. Porque nós sabemos que o Senhor, ele deu a lei para o povo, ali ele deu a lei no Monte Sinai para Moisés, ele deu as leis civis, as leis políticas, as leis religiosas, e isso era papel dos sacerdotes, incentivar o povo juntamente com o rei, para que o povo adorasse a Deus. Então, quando que Deus levantava um profeta para corrigir o povo? Quando o povo negligenciava a lei, quando o povo negligenciava de cultuar ao Senhor, Deus levantava um profeta do nada. O profeta Amós, ele estava lá no campo, o Senhor levanta esse profeta para corrigir, ele morava em Judá, o Senhor levanta o profeta Amós para corrigir o povo em Jerusalém. E Deus vai levantando os seus profetas, usou Oséias, usou Miqueias, usou Jeremias, usou Isaías, o ministério profético de Isaías de 60 anos, profetizando para o povo, e por último usou Jeremias para profetizar ao povo. Jeremias foi um profeta pós-cativeiro que chegou a ver o povo ir para o cativeiro. E depois o Senhor levanta Ageu e levanta Zacarias novamente, mas esses dois profetas, também Naum, Sofonias e Abacuque, para advertir o povo. E esses profetas são fundamentais para que venha dar força ao povo, né? O Senhor continua usando esses profetas. A Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhes uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um catiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam muito grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos deles acabariam a construção do templo. O ponto central: os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. Então foi necessário Deus levantar profetas para a sua obra no reino de Israel, e depois no reino de Judá, e depois no reino de Samaria. E o Senhor continua usando agora. Agora Zorobabel, príncipe que veio para reedificar o templo em Jerusalém, ele fica sem força, mas o Senhor, como ele é fiel, novamente levanta esses 2 profetas que não veio por convite de ninguém os convidou, e o Senhor chama esse profeta Ageu e Zacarias para dar força ao líder político dali de Judá, para que ele viesse continuar a obra. E o Senhor ainda garantiu que ele terminaria esta obra, porque quem usa os profetas é Deus. A inspiração vem de Deus, a mensagem também vem de Deus, e essa mensagem é verdadeira. Aí Zorobabel agora, com essa força dada por esta palavra direta de Deus, tem contato com o rei. O Zorobabel, ele tinha contato com o rei Dario e conseguiu, com a sua simpatia, com a força do Senhor em primeiro lugar, colocar o povo de novo, trazer o povo de volta para construir o templo. Por quê? Porque o templo é o centro da adoração. O templo para o povo de Israel era muito significativo,
porque o templo era onde Deus habitava. Então o povo não poderia estar nas suas casas sem esse lugar de adoração. E esse Zorobabel agora, príncipe de Judá, tem essa força vinda do céu, essa promessa que ele iria terminar esse templo e iria construir este templo para a adoração do Deus de Israel. E ele, com essa força, vai adiante. Também esses profetas estão com eles trabalhando. Os profetas não vieram só profetizar e foram embora, não. Eles ficaram ali juntamente com o povo de Judá, com o príncipe Zorobabel, com o sacerdote, com os levitas, e colocaram a mão na obra e edificaram o templo do Senhor. O profeta, além de profetizar, ele também põe a mão à obra. E ele faz conforme a vontade do Senhor. Nosso tópico: o resultado da mensagem dos profetas. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o tópico B. Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão, de restauração. Nós sabemos que o sacerdote era aquele que tinha que estar com a palavra do Senhor, era aquele que tinha a direção do culto. Mas agora o sacerdote Josué estava com suas vestes sujas. Então o Senhor restaura este sacerdote, limpa suas vestes, as vestes espirituais, e este sacerdote agora também está preparado para continuar o culto, porque era necessário. Nós sabemos que os sacerdotes ofereciam sacrifícios e eram para o povo de Israel os representantes de Deus. Ele recebe uma restauração espiritual. E o povo? O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. O profeta Ageu agora, ele chama a atenção do povo. Vocês estão vendo o prejuízo que vocês estão passando? Porque o povo plantava e a terra não dava para eles. O povo tentava crescer na terra de Judá, mas não dava certo. A terra era seca e não tinha fertilidade. Por quê? Porque Deus fez assim para que o povo se lembrasse da casa do Senhor. Nós não podemos colocar o nosso coração na nossa casa, ficarmos confortáveis enquanto a casa do Senhor está vazia. Essa foi a advertência do profeta Ageu para o povo. Vocês não estão indo bem, vocês não estão prosperando, porque a casa do Senhor não está construída. E a casa do Senhor está vazia. Quando eles acabaram também de construir, eles não colocaram o coração também no templo. Então tudo isso veio para que o povo se despertasse para estar com o coração na casa do Senhor. O resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Quando a mensagem vem diretamente do céu, ela faz efeito. Ela tem um efeito tremendo, porque teve efeito na vida do líder Zorobabel, na vida do sacerdote Josué e também na vida daquele povo que estava parado. Agora o líder chamou o povo: vamos lá, nós vamos voltar à construção da casa do Senhor. Nós sabemos que o governo de Israel, quando Deus ele levanta ali um governo monárquico, o rei, ele agora é responsável pela política, pela vida espiritual e pelo governo ali daquele povo e pela economia. Então os sacerdotes estavam juntos com o rei trabalhando, e o rei, quando servia a Deus, ele também incentivava, trazia o povo para adorar a Deus. Assim foi no tempo de Davi e assim foi no tempo de Salomão. Só no tempo da divisão dos dois reinos que aconteceram que o povo entraram na idolatria, e a gente vê o que se viu hoje
nas lições que a gente vem passando da restauração deste povo, porque o líder político é muito importante. Ele leva o povo a adorar a Deus juntamente com o sacerdote. Isso fez Zorobabel. Despertou o povo, convidou o povo, nós vamos edificar, construir o templo do Senhor, porque nós vamos adorar a Deus aqui em Jerusalém. E assim o povo se despertou, ficou alegre e foram edificar a casa do Senhor. Quando os inimigos vieram a eles, perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Aí a gente vê quando o povo ele volta novamente e se lembra, a ordem foi dada pelo rei Ciro. Então o povo começou a construir o templo sem ordem de ninguém, apenas com a palavra, confiante na palavra do Senhor. O Senhor tinha levantado os profetas para mandar o povo voltar a edificar o templo. Os samaritanos voltam novamente e perguntam para eles: mas por que vocês começaram de novo a edificar o templo? Que ordem foi te dada? Aí eles falaram: a ordem veio do rei Ciro. Aí foram novamente, tudo questionar de novo. Foi quando, no período do rei Dario, ele olha no livro das crônicas e vê, este templo tem que ser erguido porque foi ordem do rei Ciro. Então o rei Dario, agora ele manda continuarem a fazer a obra. É assim que Deus faz. Não foi Deus quem deu a ordem? Não foi o rei? Deus usou um rei para que o povo continuasse a construção? Aí ele vê lá no livro das crônicas que o outro rei não tinha visto realmente o que tinha uma ordem do rei. E o povo está lá, vão questionar ao rei Dario. E esses samaritanos vão questionar, e esse rei fala: realmente existe uma ordem, e esta ordem não pode ser parada, porque é uma ordem vinda de um rei. O povo pode continuar. E o povo ficou feliz e foram vitoriosos. Para você ver, a vitória vem do povo de Deus, a vitória é do povo de Deus. Aí não teve mais questionamento, né? A síntese do tópico 1. Os profetas Ageu e Zacarias são levantados pelo Senhor para incentivar e exortar o povo a restaurar e a reconstrução do templo. Né? Quando os inimigos viram, eles ficaram, mas não tinha mais como. Aí no terceiro tópico nos diz: o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filhos de Ido, e edificavam a casa e aperfeiçoaram conforme o mandato de Deus de Israel, e conforme o mandato de Ciro, e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta obra. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado a resultado glorioso. Toda a honra e toda a glória sendo somente ao Senhor. Né? No tópico 2, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. A manifestação sobrenatural no Antigo Testamento. Havia muitos exemplos no Antigo Testamento. Vamos mencionar apenas dois. Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar seu povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o qual lhe deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara fazia grandes maravilhas. E Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel nos dias de Elias. Nós podemos ver aqui que Moisés ele foi um líder espiritual. Deus falava com Moisés, o chamado muito grande na vida de Moisés, os milagres que Moisés operou ali no Egito foram sobrenaturais, para que aquele povo pudesse ver que realmente o Senhor estava usando o servo do Senhor. Deus o revestiu de autoridade. E a gente vê quando Moisés vai falar com o faraó sem medo
sem temor, porque o Espírito de Deus, ele nos encoraja, nos impulsiona, como impulsionou Moisés para falar ali ao rei, para pedir a libertação do povo de Deus, porque era uma ordem de Deus de libertar o povo do Egito. Elias, o profeta, fez o mesmo. Desafiou o rei Acabe, os profetas de Baal. Elias fez grandes coisas, operou grandes maravilhas através do Espírito Santo de Deus, através do revestimento do Senhor na sua vida. Nós vamos ver que há uma diferença dos profetas no Velho Testamento para o uso do dom espiritual de profetizar no Novo Testamento. A gente vê que os profetas do Velho Testamento, muitos profetas, mas nós vemos os livros dos profetas com suas profecias registradas, com as suas palavras inspiradas, reveladas por Deus para o povo. Há uma diferença grande no ministério profético do Velho Testamento para o Novo Testamento, que a gente vai ver. A gente vê que no Velho Testamento o povo ia consultar esses profetas que eram levantados por Deus. O povo consultava eles o que deveriam fazer, como que deveriam agir, até mesmo diante de uma guerra. Então o profeta do Velho Testamento, ele é no ministério profético, ele é revelado por Deus a sua palavra para direcionar o povo, diferentemente da profecia do Novo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia ela foi terminada até o século II, a Bíblia já estava completa, a palavra de Deus, a sua profecia já estava revelada na sua palavra, Então nós vemos que o registro dos profetas que profetizaram serve para exemplo para nós hoje, serve para nos dar força, para nos dar coragem, e nós vamos ver a diferença do profeta no Velho Testamento para o profeta no Novo. Manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Agora, os profetas no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos desses dons divino para a conversão de muitas almas, por meio divino. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação: não desprezes o dom que há em ti. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: desperte o dom de Deus que existe em ti. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Agora no Novo Testamento, o Senhor, ele reveste no batismo com o Espírito Santo as pessoas com os dons espirituais. É diferente do ministério do Velho Testamento, dos profetas? Sim. Porque antigamente, no Velho Testamento, eles consultavam os profetas. Os profetas eles eram um ministério profético, eles estavam ali ao dispor do povo. O povo, além deles receber uma mensagem divina, o povo consultava ele. No Novo Testamento, através da manifestação dos dons espirituais, as pessoas são usadas por Deus. Deus também usa na profecia, e ela serve para edificar, exortar e também redarguir, lógico. E Paulo frisa bem quando ele fala dos dons espirituais, principalmente de profetizar. Por quê? Numa igreja, se tem alguém que tem o dom de profetizar, entra uma pessoa não crente, senta ali, quem vai profetizar, profetiza a vida daquela pessoa que não é cristã, fala tudo o que acontece na vida daquela pessoa e a pessoa aceita Jesus como Salvador. Deus também pode usar as pessoas para falar com outras, para fazer promessas, mas nós temos que ter cuidado, porque a revelação da palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia já está revelada, a palavra de Deus já foi revelada, mas Deus também usa nos dons de profetizar. Mas nós não podemos dizer que nós somos profetas. Nós temos o dom de profecia. Deus nos usa quando Ele quer falar com alguém. Mas as pessoas também não podem vir nos consultar o que deve fazer, o que vai fazer. Ou a gente profetizar sobre casamento e tudo, nós temos que ter cuidado. É diferente.
é diferente o dom do Velho Testamento, do ministério profético, para o dom de profetizar do Novo Testamento. Nós não podemos estar opinando por termos o dom de profecia em casamentos. Há muitos casamentos aí desmanchados por profecias que não são vindas de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado. Se Deus usa, sim, eu creio em profecia, os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Paulo falou que aquele que profetiza, mas hoje é a palavra de Deus. A palavra de Deus revelada para nós. Deus deixou 66 livros e a igreja do Novo Testamento, a igreja de Cristo, né? A igreja agora de Cristo, do Novo Testamento, da Nova Aliança, ela é firmada na palavra de Cristo e dos apóstolos, né? Das cartas pastorais, das epístolas de Paulo, do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então essa palavra foi revelada para nós, Deus deixou escrita para nós, inspiradas por Ele, por homens que escreveram e inspirado pelo Espírito do Senhor, e nós sabemos que é a verdadeira palavra de Deus. A igreja é firmada nesta palavra, né? Você não pode dizer que entra numa igreja, o pastor lê a palavra e não ouve profecias e depois sair e dizer, Deus não falou comigo. Porque quando a palavra de Deus é lida, o Senhor está falando com a igreja. Mas tem o dom de profetizar, sim. O dom de profetizar existe. Mas a pessoa não é profeta. Tenha cuidado. Não, os profetas foram até João Batista. Mas nós vimos também aqui em Atos dos Apóstolos que Filipe, aqui ó, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, e no dia seguinte, partindo Paulo, no versículo, Paulo em Tiro, capítulo 21 de Atos. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós com ele chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando nós ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Nós vemos aqui que as filhas de Filipe, elas profetizavam, mas não eram profetas, mas tinham o dom de profetizar. Mas depois entra Ágabo, que é chamado agora de profeta, ou seja, há uma diferença. E ele fala uma profecia vinda de Deus para o apóstolo Paulo, mas mesmo assim Paulo vai para Jerusalém, mas ele pega o cinto e ele profetiza, quando a gente vai ver aqui. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão na mão dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me com o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome dos judeus, de Jesus. Pode ver que Paulo tem essa profecia desse profeta. Ele pega o cinto como um símbolo, pega aquele cinto e profetiza e diz: o cinto, o homem de quem é este cinto, e ele revela para Paulo. Então a gente vê que ele é um profeta. E a gente vê também que as filhas de Filipe, elas profetizavam, que há uma diferença, né? Então que nós possamos vigiar na diferença e ver se realmente as profecias vêm de Deus. A gente não deve examinar e julgar o profeta, mas quem tem o Espírito de Deus, ele discerne se Deus está falando ou não. Porque João nos diz que aquele que é de Deus ouve e conhece a voz. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Voltando para Ageu e Zacarias, eles terminam ali a construção do templo em Jerusalém. Eles agora estão ali prontos para cultuar o Senhor com o templo. Por que o templo? O templo é um lugar de adoração. O templo é a casa de Deus. É o lugar em que aquele povo deveria voltar e cultuar ali ao Senhor.
Agora o povo já não estava mais temendo, estavam felizes e cultuando ao Senhor. Na próxima lição nós vamos falar agora de Neemias, que irá reconstruir os muros, né? Que Deus abençoe, que o Senhor continue conosco e que você peça a Deus a graça para saber, né, quando Deus está falando. Não julgue o profeta. Saiba, tem o Espírito de Deus, o discernimento de Deus, para ver se a profecia vem de Deus. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. O Senhor usou Ageu. Ageu quer dizer festivo. O Senhor usou esse profeta. Zorobabel tomou posse, o povo, da palavra de Deus. E eles construíram aquele templo e obedeceram a palavra do Senhor. Não julgue o profeta, veja de onde vem a profecia, examine a profecia, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Existem muitas pessoas que hoje estão aí desiludidas. Ah, Deus não falou, Deus fez, Deus falou e não se cumpriu. Não existe isso. Deus é verdadeiro, Deus é soberano. O que Ele fala, Ele cumpre. Se o Senhor prometeu na tua vida, se o Senhor prometeu modificar a tua vida, você só precisa estar na posição. Porque se foi realmente o Senhor quem falou, Ele cumpre com a sua promessa. Deus falou para Zorobabel: você irá terminar a construção do templo. E em 16 anos, no 6º reinado do rei Dario, eles terminaram a construção do templo. Porque o Senhor é fiel. O Senhor tem um propósito na vida do povo de Israel. Desde o princípio, o Senhor tem um propósito na vida deste povo. Que eles seriam uma nação modelo para o mundo. Israel seria uma nação para evangelizar o mundo, mas infelizmente eles não levaram isso adiante, eles não confiaram no Senhor. Israel era para ser um território enorme. Deus fez uma promessa tremenda a Abraão do povo dele, que o povo herdaria desde o Mar Egeu até o Egito, e o povo não herdou. Por quê? Porque tem promessas de Deus que são condicional e tem promessas de Deus que são incondicional. A promessa condicional é quando eu e você, o Senhor nos promete e nós ficamos na posição. Isso daí, essa promessa de Deus, existe uma condição diante do receptor. Se você recebeu uma promessa de Deus e não foi cumprida na tua vida, você precisa ver: eu fiquei no lugar, eu fiquei na posição que o Senhor mandou? De quem é a falha? Logicamente que é sua, logicamente que é minha. Porque tem promessas condicionadas, dependendo da posição do receptor. As promessas incondicionais de Deus Deus prometeu desde o princípio, quando Adão e Eva pecaram, que Ele, em Gênesis capítulo 3 e 15, levantaria, da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que é Jesus Cristo. Então, como eu sempre falo, Israel precisava estar no lugar, Israel precisava ser um povo separado, para que essa promessa que é incondicional, que Jesus Cristo, o prometido de Deus, viesse ao mundo para morrer em nosso lugar. Então temos que ver as promessas, as alianças. Nós não podemos quebrar a aliança, não podemos quebrar os acordos do Senhor conosco. Quando a gente não está na posição, a promessa não acontece, a culpa está em nós. O povo voltou-se para Deus, o povo fez o que Deus quis, construir o templo em Jerusalém e tudo foi cumprido conforme a promessa do Senhor. Que Deus continue nos abençoando a cada dia, que nós possamos estar na posição como igreja do Senhor, para que o Senhor venha cumprir com as suas promessas em nossas vidas, porque Ele é fiel. O Senhor, quando prometeu a Abraão, Ele não tinha por que jurar, porque Deus não jura. O Senhor, quando Ele promete, Ele realiza, porque Ele é Deus, Ele é soberano, e Ele não tendo por que jurar, porque ninguém é perfeito, só Ele jurou por Ele mesmo. O pacto que Ele fez com Abraão, Ele cumpriu. A sua promessa, Ele cumpriu, que são promessas incondicionais. Não importa, o Senhor tem uma obra na vida do povo de Israel, e esta obra foi concretizada porque é promessa incondicional. O povo foi para o cativeiro, voltou, construiu o templo, porque a promessa é de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor continue nos abençoando, e a igreja também de Cristo, que nós possamos estar despertados para fazer o querer do Senhor, orando, lendo a palavra de Deus, como sempre eu falo. Para você ler a Bíblia, examine as Escrituras, leia a palavra de Deus,
Você precisa examinar as escrituras. O bom é, se você puder, você tem um dicionário grego, você tem um dicionário hebraico, leia a Bíblia, examine as escrituras, veja que Jesus tem falado, o que ele tem falado tem se cumprido, e ele é fiel e ele nos garante a vitória. Como garantiu a Zorobabel, ele também nos garante essa vitória, né? Que um dia nós iremos para a Nova Jerusalém que o Senhor tem preparado para a sua igreja. O mundo está se levantando aí contra a igreja. A gente viu a perseguição do povo judeu que passou em Jerusalém. E eu estava vendo essa semana que a China também está se levantando contra os cristãos lá na China. Ou seja, a perseguição está voltando, a perseguição está se levantando. O povo da Igreja Universal também passou por perseguição lá em Angola, na África. E a igreja a gente não vê. A gente precisa se alertar porque a igreja passa por perseguição. Você como um cristão, só por ser cristão, você sabe que você é perseguido, né? Mas a vitória quem nos garante é o Senhor. Porque Jesus falou para Pedro que as portas do Hades não prevaleceriam contra a igreja, porque a igreja é do Senhor, né? A igreja é de Deus. O inimigo pode até se levantar, mas se levanta para cair, porque esta promessa é de Deus. A igreja é do Senhor. Não tenha medo. Se levante quem se levantar no Brasil e no mundo contra a igreja, porque nós somos de Cristo. A igreja passa por perseguição. Não pense que não passa. Passa sim, mas a vitória, quem nos garante é o Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós e nos garantiu essa vitória. Que Deus continue conosco, nos abençoando. Amém.